Advogado, advogadas, sejam muito bem-vindos. Eu queria primeiramente dizer a você que eu vou direto ao ponto. Eu vou poupar você de historinhas tristes e de ostentação aqui na internet, porque isso aqui é uma aula de verdade. Aqui eu quero que você veja, que você conheça agora o método Réditos de precificação de honorários advocatícios, para que você possa finalmente fugir do leilão de preços feitos por clientes que, no fim das contas, pagam pouco e te exigem demais. Eu estou falando aqui de uma metodologia que permite previsibilidade de caixa e lucratividade para o seu escritório de advocacia, isso mesmo. E eu também não estou falando aqui de desrespeitar qualquer norma do AB, tá, gente? Então, não estou falando aqui de não utilizar a tabela do AB aí da sua subseção, da sua seccional. Muito pelo contrário. A tabela do AB ela sempre vai servir como parâmetro. Mas existem formas de precificar que vão considerar os seus custos fixos, os seus custos variáveis. O prolabore que você quer ganhar, que está dentro do custo fixo, a lucratividade que você quer ter com aquele trabalho. Então, tudo isso são componentes que devem ter para que você possa, de fato, colocar dinheiro no seu bolso. Então, quero mostrar nesse momento para você como que você pode, né, em uma aplicação prática, em um estudo de caso, que nós vamos mostrar aqui abaixo, como que ter lucratividade e ter recorrência na advocacia. Então, essa aula é para você que ainda está sofrendo com a falta de previsibilidade de caixa e não consegue ter lucratividade. Bem, para quem não me conhece, meu nome é André Souza, eu sou advogado militante há 18 anos e sou autor do livro Guia Prático do Advogado 10K, dentre vários e-books, cursos, e mentoro advogados há 5 anos a atingirem um faturamento mensal médio de R$ 10.000. Então vamos ao conteúdo, né? O que é realmente o problema na advocacia para ganhar dinheiro? O que é considerado o problema na advocacia? Será que o problema da advocacia é realmente a prospecção de clientes? Será que você deve colocar 10, 20, 30 contratos todos os meses no seu escritório de advocacia para que você possa ter uma remuneração digna, condigna com a sua atividade? Então, o problema, eu digo a você, o problema não é a quantidade de clientes que você coloca no seu escritório. O problema-chave é a falta de previsibilidade de caixa, que é provocada pelo desconhecimento de um método de precificação de honorários advocatícios eficaz. Isso mesmo, um método em que você possa cobrar recorrência do seu cliente, que ele possa ouvir aquilo atentamente, acatar, acolher, e também lucratividade. Muitas das vezes você não sabe nem quanto está lucrando com aquele serviço. Muitas das vezes você está pagando, na verdade, para trabalhar e não sabe, porque o valor que você cobrou naquele processo levou em conta variantes que condicionaram absolutamente o preço que você ofereceu para o cliente naquele serviço. Como, por exemplo, o leilão de preços. Ah, o vizinho fez a 1.500, eu faço a 1.200. Você sabe qual seria o ponto ótimo ali para você cobrar a sua, o seu ponto de equilíbrio, o valor de equilíbrio, para que você consiga, no mínimo, pagar suas contas? Se você não souber isso, fica realmente difícil. Então, a solução, a única solução que eu vejo para isso é realmente saber, conhecer, se capacitar para precificar de forma eficaz honorários advocatícios. E no método Réditos, eu trago isso, inclusive, como uma ferramenta lógico-matemática, que você só vai alimentar e ela vai te dar do outro lado exatamente o valor para que você tenha lucratividade na advocacia. Eu vou dar agora 3 passos para que você tenha previsibilidade, para que você tenha recorrência, previsibilidade de caixa. Primeiro passo, cobre sim honorários recorrentes dos seus clientes. Cobre e insira uma cláusula no contrato, no seu contrato de honorários advocatícios, que você está inserindo
aquela taxa de manutenção de processo ou aquela taxa de suporte. Chame do que quiser. Segundo passo, justifique isso para o teu cliente. Existem várias maneiras de justificar isso. Uma delas, por exemplo, é o seu sistema operacional eficiente, que comunica o cliente, por exemplo, da movimentação dos processos que ele tem. A abertura de um canal de comunicação direta com o cliente para que ele possa tirar dúvidas com a tua equipe ou contigo sobre o processo, no mínimo em horário comercial. Então, são coisas, são componentes que você pode oferecer que justificam a cobrança de uma taxa de manutenção de processo. É software, é gasolina, são despesas não previstas ali. Então, você tem que ter um valor X para você justificar para o seu cliente que aquilo, fora os valores dos honorários iniciais, dos seus honorários iniciais, você vai ter que cobrar dele para que ele tenha realmente uma prestação de serviço eficiente, que atenda. Vários advogados pecam pela falta de feedback. Você, dando esse feedback, levando esse feedback para o cliente, esse retorno, você já está fazendo parte de uma diferença, de um grupo seleto de advogados, por incrível que isso pareça. Porque a maior parte das reclamações com advogados são por conta dessa questão. Então, eu ligo para o meu advogado o dia inteiro e ele não me atende. Saiu um andamento no processo e eu que tive que ver, ele não me avisou. Além disso, eu ainda ligo para ele para perguntar o que é e ele não quer falar comigo. Eu sei que você está atarefado, está soberbado, está com dezenas, centenas de processos para tomar conta. Então, por que não informatizar, automatizar isso tudo e ainda poder cobrar isso do seu cliente por meio de uma recorrência? Terceiro e último passo para a recorrência. Saiba, justifique essa cobrança e saiba monetizar, saiba avaliar a taxa de suporte. Aqui no escritório, por exemplo, pessoa física costuma pagar valor entre 50 e 100 reais aqui. Empresas, pessoas jurídicas, costumam pagar valores entre 150 e 200 reais. Depende. O terceiro pilar é você saber avaliar com aquele cliente, de acordo com a capacidade financeira dele, quanto que ele possa te pagar. Mas, por menor que seja essa taxa, ou essa cobrança, faça. Justifique para o seu cliente, mas faça. É 50 reais, é 30 reais, é 20. Se você contar o número de clientes que você vai ter no mês, você vai ter recorrência. Em alguns meses, você vai ter recorrência, você vai ter valores mensais ali que vão justificar, por exemplo, o pagamento no seu escritório, os custos fixos, os custos variáveis. Em breve, você vai ter a sensação de que está entrando no escritório, está entrando dinheiro direto no seu bolso, porque você está tendo uma coisa que chama lucro. Então, vamos à aula? Eu gostaria de colocar para os senhores aqui, rapidamente, um estudo de caso, tá? Que eu separei aqui, com muito carinho, tá? Vocês já colocando aí, ó, o primeiro pilar da precificação, né, de honorários, é conhecer a sua área, né? Você tem que estar apto, capacitado de saber o número de horas que você vai levar, em média, para trabalhar um processo do início da petição inicial até pelo menos a sentença. Você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que conhecer o seu negócio. Não adianta você precificar se você não sabe o valor da tua hora técnica e quantas horas você vai demandar com aquele processo. Então, aqui eu quero colocar para você uma metodologia de precificação, que é a metodologia por horas trabalhadas aplicada no estudo de casos. Então, vamos considerar que um cliente entrou no seu escritório, a secretária recebeu, quer uma reunião, pagou lá a consulta, e você senta, avalia a documentação, diz para o cliente, olha, na minha avaliação aqui é que cabe uma reintegração de posse. Ótimo, cabe a reintegração de posse. Você sabe quantas horas são necessárias para trabalhar essa reintegração de posse? Vamos colocar um estudo real aqui no escritório, né? Então, dê uma olhada no quadro abaixo. 2 horas aí de reuniões com o cliente, 1 hora de análise de documentos, 1 hora de estudo da estratégia, a melhor estratégia processual, 4 horas com diligências que você tem que fazer no processo, isso da petição inicial até a sentença,
3 horas de elaboração de manifestações, enfim, a réplica, um pedido de perícia, uma manifestação qualquer. Então, eu chego num número, eu tenho um número aqui. Para esse caso concreto, o número 13, o número de horas que eu vou precisar trabalhar nesse processo da petição inicial até a sentença. Então, eu levo 13 horas para trabalhar da petição inicial até a sentença com esse processo. Tá? Então, qual que é o valor da minha hora técnica? Como que eu calculo isso? Então, vamos considerar um escritório aqui de pequeno porte. Tá? Um escritório de pequeno porte, que tem que pagar aqui como custo fixo, por exemplo, aluguel, que tem que pagar condomínio, que tem que pagar água, luz, internet. O Prolabore, isso mesmo, o meu Prolabore eu jogo aqui nos custos fixos. Se eu quero ganhar 10 mil reais mensais, eu devo jogar aqui nos custos fixos. E os custos variáveis, o que são? Os custos variáveis são custos com papel, são custos com combustível, com software. São custos que vão variar de acordo, por exemplo, com o número de clientes que você tiver. Os outros, aluguel, condomínio, são fixos. Vai ter alteração anual, muitas das vezes ali para subir alguma coisa no condomínio, no aluguel, mas eles são custos que você tem uma previsibilidade. Você sabe que aquilo ali, no fim, ao fim e ao cabo, vai custar a mesma coisa no mês ali. Já o custo variável você não sabe. Vai depender se aquele mês você tiver com mais clientes, talvez você ultrapasse a margem do software. Né? Eu estou contratando um software para 100 clientes, eu já tenho 110. Você vai ter que contratar um pouco mais, um serviço com um pouco mais de abertura de clientes para você colocar software. Combustível é a mesma coisa. Você vai precisar rodar mais, né, para despachar, enfim, para algum ato, alguma diligência. E isso varia muito. Né? São elementos, componentes que variam. Tá? Então, como que a gente faz para calcular, André, então, né, o valor da hora técnica, né, considerando esses custos, né, os custos da atividade? Né? Então, a gente tem ali, a gente tem as despesas do escritório, da atividade, a equipe, né, caso ela exista, e o valor desejado de remuneração, como eu disse, aqui, 10 mil reais mensais. Então, o meu preço ele tem que ser esse custo total dividido pelo número de horas estimadas. Então, vamos colocar isso em números, colocar isso numa situação real. Vamos lá. Vamos dizer que as despesas do meu escritório, os custos do meu escritório, giram em torno de 3 mil reais. Então, eu tenho 3 mil reais, custos realmente do escritório pequeno porte, custos de 3 mil reais. Com o quê? Com aluguel, com condomínio, com internet, com tudo isso aí. Escritório pequeno, custo de 3 mil reais. O meu valor, o valor desejado para o meu Prolabore são 10 mil reais. Eu quero ganhar 10 mil reais. Então, eu tenho um total aqui de 13 mil reais. Agora, vamos para a hora trabalhada. Se eu considerar que eu trabalho 8 horas diárias, ou 40 horas na semana, não trabalho sábado e domingo, eu tenho, ao final do mês, 160 horas. Então, eu trabalho 8 horas por dia, 40 horas por semana, trabalho 160 horas em um mês. Então, vamos colocar isso em fórmula. Qual fórmula? Custo total do mês, dividido pelo número de horas trabalhadas mês. Então, eu tenho que o valor do custo da minha hora é o valor de 13 mil, que é o valor dos meus custos, com o meu Prolabore, dividido pelo número de horas trabalhadas, em média, para um cidadão brasileiro padrão, em um mês. Eu chego ao valor de R$ 81,25. Só que R$ 81,25 é o valor que eu tenho de equilíbrio. Esse é o meu valor para pagar, para empatar, vamos dizer assim. Você não vai nem ganhar, você não vai nem perder. Então, se eu quero inserir uma margem de lucro em cima desse valor, é nesse momento que eu faço. Então, no exemplo prático, eu resolvi colocar uma margem de 100%. Eu quero dobrar isso aqui. Eu quero 81,25 a minha hora, mas eu quero dobrar isso aqui. Eu chego ao valor da minha hora de R$ 162,50 no nosso exemplo prático. Então, você nota, né, que para você atingir esse ponto de equilíbrio entre receita e despesa, você só precisa trabalhar 18 horas no mês. Perceba como isso é grande. Se você atingir a remuneração líquida, pretende atingir a remuneração líquida de 10 mil reais mensais, você vai precisar trabalhar 80 horas no mês. Isso são 20 horas por semana, nesse exemplo aqui. Eu digo isso considerando, por exemplo,
o ticket médio de uma ação de reintegração de posse, por R$ 3.000 aqui, pelo meu posicionamento de mercado. Olha que isso aqui eu estou considerando um valor menor que a minha tabela do AB aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal. Aqui, se você for pegar uma reintegração de posse, ela está quase o dobro disso aqui, está quase R$ 6.000. Mas vamos considerar, levando os componentes aí, o valor de mercado, o valor que a concorrência pratica, R$ 3.000 de ticket médio nesse meu produto, reintegração de posse. Né? Então, para atingir essa remuneração de R$ 10.000, eu preciso vender 4 produtos jurídicos como esse no mês. Com 4 produtos jurídicos como esse no mês, eu tenho uma remuneração de R$ 10.000 mensais. Então, o problema não está na quantidade de clientes que eu coloco no escritório. Eu preciso colocar toda semana 10 clientes. Eu preciso colocar clientes e saber precificar. Aí eu consigo uma remuneração digna de advocacia. E tudo isso aqui eu vou jogar também a minha recorrência. Então, imagine nesse exemplo, você tem aqui 4 clientes em um mês, e vamos supor que cada cliente desse aqui pague R$ 100 por mês, sejam pessoas físicas, padrão classe média, consigam pagar para você R$ 100 por mês de taxa de manutenção de processo. Mas, André, essa taxa de manutenção de processo é controversa, não é? Porque até quando eu vou cobrar isso do meu cliente? Bem, você pode colocar mecanismos de trava, que estão, por exemplo, quantos anos, em média, demora um processo como esse, da petição inicial até a sentença? Ou até finalizar, até a decisão final, pelo estado julgado? O CNJ em números, ele me traz, alguns vão lá, acessem, né, CNJ em números, ele vai te trazer essa variável. Né? Quantos anos dura um processo em cada nicho? Em média, são 4 anos. Tá? Em média, são 4 anos. Então, coloque isso para o seu cliente, que você tem esse mecanismo de trava, você vai cobrar esse contrato. Até 4 anos, no máximo, ele vai te pagar essa taxa de suporte. Passou de 4 anos, aí seria com você. Você suportaria isso? Para que você passe para o cliente aquele sentimento de divisão, né, de responsabilidades. Então, isso aqui é muito importante. Tá? Então, se você fizer todos esses cálculos, você já viu aqui que você consegue atingir uma remuneração digna tendo poucos clientes, né, na advocacia. Então, vamos, nesse momento, voltar um pouco aqui. Né? Você viu um estudo de caso prático que realmente não é preciso você abarrotar seu escritório de advocacia de clientes para que você tenha recorrência e para que você tenha lucratividade. Só que isso tudo eu aprendi no decorrer dos meus 18 anos de advocacia. Desses 18 anos, eu passei pelo menos 10 anos batendo cabeça, vivendo o loop de honorários advocatícios como você deve estar vivendo agora aí, porque você está acompanhando até o momento o meu vídeo. Então, eu criei esse método Reddit exatamente para isso. É um método para precificação de honorários advocatícios eficaz. Então, você não precisa passar 10 anos exercendo a advocacia e batendo cabeça para chegar às conclusões que eu vou passar para você, né, em pouco tempo, e que eu passei para você aqui nessa aula secreta. Então, vários alunos aqui nossos atingiram liberdade financeira, já estão faturando até mais de R$ 10.000 mensais. Então, não demore isso tudo para você perceber que você precisa saber cobrar, não só colocar cliente no escritório. Mas me conta aí agora que você conheceu a solução para a falta de previsibilidade de caixa e lucratividade, agora que você conheceu os 3 passos de implementação da solução para a previsibilidade, agora que você sabe que existe uma ferramenta que pode te tirar imediatamente do lucro dos honorários advocatícios, uma ferramenta lógico-matemática, agora que você sabe que você pode faturar 10, 15, 20 mil reais mensais com previsibilidade na advocacia, quanto valeria ter acesso a essa metodologia de precificação de honorários? Quanto que para você você estaria disposto a investir nesse conhecimento e obter essa ferramenta para você? Para que você simplesmente alimente ali o sistema e você tenha um valor, né, dependendo da lucratividade que você coloca, e que você tenha um conhecimento de como você vai cobrar isso, considerando também o seu posicionamento de mercado,
considerando o valor da recorrência, sem cair no leilão da recorrência. Quanto valeria isso para você? Gente, eu teria que, sinceramente, eu teria duas opções na minha vida aqui. Eu teria a opção de carregar esse conhecimento comigo e ir embora e está tudo bem. Eu também teria e tenho a opção de difundir esse conhecimento, para que outros advogados não passem por eu passei 10 anos. E é por isso que eu apresento para vocês aqui a minha metodologia Réditos de precificação de honorários advocatícios. Você vai entrar numa comunidade de pessoas que, assim como você, estão ávidas por esse conhecimento, para que você possa também trocar experiência com elas ali. Então, para quem que é essa metodologia Réditos de precificação de honorários advocatícios? É uma verdadeira imersão em precificação de honorários advocatícios. Quiçá a melhor, uma das melhores do Brasil. Eu não vejo nenhum concorrente ou nenhum outro advogado oferecendo essas ferramentas que eu estou oferecendo para você aqui agora. Tá? Isso tudo em 3 módulos, com aulas e materiais. Você ainda vai receber a nossa ferramenta lógico-matemática para que você mesmo consiga, alimentando ali o sistema, obter o valor do seu serviço. Olha que maravilha. Você não vai mais, não precisa mais depender, né, de tabela do AB ou de preço do vizinho para você pautar. Então, assim, eu investi 10 anos na minha vida nisso. Então, quanto que poderia custar para você aí, voltando à pergunta, um produto como esse? R$ 1.000? Concorrência, quando tem, vende ao quê? R$ 1.500? No futuro, eu posso colocar esse produto como que R$ 2.000. Mas para você, no dia de hoje, eu vou oferecer o valor de lançamento desse produto a R$ 297. Isso mesmo que você ouviu. Não vai ser 1.500, não vai ser 1.000, vai ser R$ 297 e ainda parcelados em até 12 vezes. 12 parcelas de R$ 29,70 para você aprender a precificar seus honorários advocatícios de forma eficaz, para que você tenha acesso à ferramenta de precificação de honorários advocatícios. É realmente ridículo, é realmente ridículo. O preço é ridículo para o que o produto oferece. Tá? Eu vou te dar esse empurrãozinho por pouco tempo, porque eu não posso, eu tenho custos aqui também, entendo, eu não posso ficar mantendo esse produto por R$ 297. Vou ter que subir ele em breve para R$ 1.000, colocar ele no valor que ele realmente tem. Eu não posso vender abaixo do seu preço de mercado. Tá bom? Então, para você também que está entrando agora, eu vou oferecer totalmente gratuito, título de bônus, um e-book, como montar o escritório de advocacia online e fazer R$ 10.000 mensais. Esse e-book é um e-book inovador, que vai te ensinar o passo a passo para você montar o seu escritório de advocacia online, para que você nem precise de um escritório físico. Então, se você souber montar um escritório de advocacia online, se você souber precificar os seus serviços jurídicos, se você souber ancorar, atrair clientes, esse book aqui eu ensino, eu dou noções disso aqui, você certamente não vai precisar de colocar 10, 20, 30 clientes. Ah, André, mas e se eu não gostar do produto? Se você não gostar, a gente devolve o dinheiro na hora. Você tem 7 dias aqui. Você tem 7 dias. Gente, eu vejo só 2 caminhos aqui. Um é você permanecer como você está. Eu te agradeço muito por ter assistido essa aula. Você certamente aprendeu alguma coisa comigo aqui. Ou você caminhar comigo e obter um aprendizado profundo sobre precificação de honorários advocatícios. Então, eu deixo isso para você, para que você decida o que é melhor e para que você venha comigo aqui, é o que eu mais quero, se juntar a essa comunidade de alunos que já estão fazendo 10, 20, 30 mil reais mensais. A decisão é sua.